Me chamo Salvador. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 1996, no interior de Santa Catarina. O caso não se deu comigo, mas tenho total confiança de que tudo que foi contado é verdade. Até 7 anos atrás, eu tinha um sítio que ficava a cerca de 30 quilômetros da cidade onde eu moro. Era um sítio bem simples, tinha 3 quartos, sala e cozinha. Porém, antes dessa casa, o que tinha no sítio, quando eu comprei ele, era uma casinha muito mais simples ainda. Na verdade, era um casebre, com apenas um cômodo e uma casinha bem pequenininha, com um fogão a lenha. Nem banheiro tinha. Mas isso foi logo quando eu comprei o sítio. Não cheguei nem a usar esse casebre, e assim que comprei o sítio, construí essa outra casinha que falei no começo. Pouco tempo depois que acabei de construir a casa, eu comecei a criar umas galinhas, criava cerca de 4 porcos e deixava uma vaquinha leiteira no sítio. Eu e minha esposa íamos lá apenas nos finais de semana, aproveitar os frutos das criações que tínhamos lá. Eu pagava um vizinho para ir lá diariamente tratar dos animais durante a semana quando eu não estava. Porém, como o vizinho ficava a cerca de uns 800 metros do sítio, acontecia às vezes de roubarem lá e levarem alguns animais, como galinhas, e às vezes roubavam o interior da casa que eu tinha acabado de construir. E eu me frustrava muito com isso, quando isso acontecia. Então, um certo final de semana que eu estava no sítio, e tinha ido a um outro vizinho que ficava perto do meu sítio, eu estava conversando com eles, e eles me contaram que apareceu um senhor lá de uns 60 e poucos anos de idade, procurando acolhida. E que esse senhor era um senhor aposentado, que não tinha família. Me contaram também que ele vivia em um povoado que ficava um pouco distante dali, mas que por algum motivo não explicado direito, ele perdeu o direito de viver nessa casa que morava e saiu pela estrada fora procurando o que fazer da vida. Então, esse senhor estava na casa deles até ver o que ele iria fazer. Quando eles me contaram isso, o senhor veio se aproximando de nós, ali, e me cumprimentou. Fiquei conversando com ele lá uns 20 minutos, e me simpatizei muito com ele. Percebi que ele era uma pessoa boa. Então tive a ideia de talvez propor a ele que morasse na casinha antiga que ficava no meu sítio. Fiz a proposta para ele, para que ele morasse na casinha, a troco de tratar dos animais para mim e vigiar o sítio. Em troca disso, ele poderia morar na casinha e a energia e a água que ele usasse ficaria por minha conta. Desse modo, ele usaria a aposentadoria dele apenas para mantimentos e outras necessidades que ele tivesse. Na hora, ele ficou muito feliz com a proposta. Voltei para casa e conversei com minha esposa. Ela também deu o ok. E o senhor passou a morar lá na casinha. No início estava tudo dando certo. O senhor tratava muito bem dos meus animais e não tive mais nenhum roubo no sítio. Ficou assim um bom tempo, tudo às mil maravilhas lá no sítio. Até que um certo dia chegamos eu e minha esposa lá no sítio e o seu Nelson, que era o senhor, estava totalmente desesperado. O que nós assustamos foi que quando chegamos no sítio, ele estava em frente à casa nova, com a mala dele arrumada. Quando vimos aquilo, logo pensei que ele estava insatisfeito com o nosso acordo. Mas então ele começou a explicar. Ontem, por volta das 11 horas da noite, eu estava na minha cama com o radinho de pilha ligado, meio que cochilando. Eu estava de olhos fechados e percebi que tinha um clarão entrando pelas frestas da janela, como se fosse uma luz muito forte. Como eu estava cochilando, eu nem liguei e continuei ali de olhos fechados, achando que fosse um sonho. Do nada eu abri os olhos novamente, e estava lá aquele clarão entrando por todas as janelas e pela porta da casa. Nessa hora eu ainda estava achando que era um sonho, por estar meio dormindo e acordado, e fechei os olhos novamente. Mas mesmo com os olhos fechados eu consegui perceber que aquele clarão ainda estava lá. Então eu dei uma certa acordada e abri os olhos novamente. Foi então que eu percebi que não se tratava de um sonho. Aquilo realmente estava acontecendo, e não era dia. Sentei na cama e abri um pouco da janela, e eu não podia acreditar no que eu estava vendo. Tinha alguma coisa muito grande em cima da casa. A uns 20 metros da casa, como se colocasse um holofote. Era como se fosse um helicóptero que estivesse em cima da casa, apontando aquelas lanternas fortes em direção à casa.
Porém, não fazia nenhum barulho lá em cima. Era impossível que fosse um helicóptero. Eu não queria acreditar, mas uma coisa daquela sem fazer barulho só podia ser algo de outro mundo. O problema é que a luz ofuscava tanto que não dava para ver o que realmente estava lá em cima. Então eu fechei a janela e deitei na cama e comecei a rezar. Na hora, o que me vinha na cabeça é que a qualquer momento os seres que estavam pilotando aquela nave poderiam descer e fazer alguma coisa de mal comigo. Talvez por eu ter começado a rezar, aquela luz que estava em volta da casa logo foi se afastando em direção ao pasto. A luz em volta da casa tinha sumido, mas pela fresta da janela que ficava em direção ao pasto, deu para perceber que a coisa tinha parado no meio do pasto. Então, abri a janela um pouco, e como a luz não estava vindo em minha direção, em direção aos meus olhos, deu para ver nitidamente. Era uma coisa grande, redonda, com o tamanho de uma roda gigante. Mas ela não tinha nenhuma luz em volta dela. A única luz que ela reproduzia era a luz branca que direcionava para baixo. A nave estava parada em cima da vaquinha que estava pastando ali. Imaginei que naquela hora eles fariam alguma coisa de mal para a vaquinha. Eu não consegui ficar ali muito tempo olhando. Fechei a janela e deitei na cama novamente e continuei rezando. Algum tempo depois, percebi que a nave já tinha ido embora, pois não se via mais nenhuma luz branca entrando pela fresta da janela. Então, eu não tinha coragem nem de abrir mais a janela para verificar se não tinha mais nada lá fora. Continuei na cama rezando até que não aguentei mais dormir. Hoje eu acordei lembrando da noite passada. E me desculpe, Salvador, mas eu não tenho mais coragem de ficar uma noite sequer aqui. Eu tentei convencer o seu Nelson a continuar no sítio, mas de forma alguma ele quis. Então eu dei o ok para ele poder sair e desejei boa sorte. Ele pegou sua malinha e saiu estrada fora. Depois disso, tive que voltar ao meu antigo acordo com o vizinho para que ele fosse lá durante o dia tratar dos animais. E eu mesmo nunca vi nada parecido no sítio, graças a Deus. E até hoje fico me perguntando se a história que o Sr. Nelson me contou é 100% verdadeira. E o que ele anda fazendo da vida depois de ter ido embora do meu sítio. Boa noite.